Oi, gente, vamos mais a outro vídeo sobre o cangaço. Eu vou mostrar agora para vocês duas fotos que eu encontrei nos livros dos mais conceituados e respeitados historiadores, pesquisadores do cangaço. Um é neste livro daqui, todos conhecem, Frederico Pernambucano de Melo. Aí eu vou mostrar a foto que se encontra na página, encontra-se aqui, a referência está aqui na página como 50, aí não diz aqui a página, não diz, porque são os comentários. Eu vou mostrar essa foto aqui, ó, vejam, aqui, ó, essa foto aqui, ó, certo? Tá aqui, ó, uma e outra, né? Esta daqui dizem que é a Adília e esta dizem que é Sila, e confirmando está aqui número 54, vamos ver se dá para ver 54 aqui, certo? Aí diz o seguinte: cangaceira Sila e Adília na Caatinga, em vestidos de batalha, ano de 1936. Foto de Abraão, quer dizer, Abraão Benjamin, cortesia de Ricardo Albuquerque. Agora, prestem atenção aqui, na mesma foto, só que estão nos lugares opostos, né? Aqui, ó, essa é a Sila e essa é a Adília. Só que no livro de Amaury Corrêa, certo? Olha aqui, gente, as mulheres no cangaço, olha elas aqui, ó. Aí ele coloca Rosinha e Áurea na fazenda Barra de Ipanema, Alagoas. Olha aqui, ó. Vejam. Vamos ver se dá para mostrar as duas fotos, porque como estão no livro, fica um pouco complicado. Mas, vê se encontra aqui a forma de mostrar uma, aqui, e a mesma foto aqui, ó. Dá para entender? Dá para entender? Quando nós vamos pesquisar e verificamos essas coisas, né, que não é um errinho assim, que dê para passar, porque são duas personagens que estão e fazem parte da história, né? Mais uma vez, aqui, olha cá, certo? Sila e Adília, mas no livro do outro Amaury, aí está mostrando como sendo outras. Aqui também diz que é a Sila diz é sereno, já que diferente, né? E já perdi aqui, porque eu marquei, mas fica complicado a gente ficar mostrando, porque é no livro, mas assim vão surgindo as coisas que a gente vai percebendo que não há uma uniformidade na história e cada um escreve o que quer, coloca o que quer, até diálogos entre os cangaceiros, existem nos livros, nos mesmos livros, diálogos dos cangaceiros. Inclusive, eu fiz aqui um levantamento, certo? Sobre um filme, né? Dizem que o filme do Benjamin Abraão, ele foi apreendido e ficou no DIP, departamento que era um órgão repressor da época de Getúlio Vargas. Esse filme do Benjamin Abraão, segundo a película dele, mas não se pode provar,
nem tampouco se pode provar que aquela máquina que foi mostrada e que o Frederico Pernambucano de Melo disse que tem no acervo dele, a máquina, também não se pode provar que a máquina era da Aba Filmes, porque depois que eu assisti ao vídeo do Rico Inglês, ele mostra que existiram duas pessoas que conseguiram retirar a película de lá do DIP, eu não sei como, né, foi apreendida, e essa película saiu de lá no ano de 1940, né? No ano de 1940. Não sabemos como, né? E depois, em um outro, eu encontrei também dizendo que a Aba Filmes foi indenizada em 20 contos de réis pela fita. Gente, quem já viu o Estado indenizar uma película, um filme que foi apreendido por ordem do, então, presidente da República, Getúlio Vargas. Aí você fica realmente querendo entender, certo? Encontrei também, né, que a revista Cruzeiro publicou 5 fotos de Lampião em 6 de março de 1937. Vejam só, aquelas fotos que eu sempre me reporto, uma que o Virgulino está rezando o ofício, é um Virgulino barbado, que não tem nada a ver com o Virgulino que a gente vê nas fotos anteriores, que também ninguém sabe mais quem era o Virgulino. Ninguém sabe mais, porque é uma mistura muito grande, certo? Outra, ele lendo o jornal O Globo, a outra, ele costurando, que é a que Frederico Pernambucano de Melo, ele coloca, né, como sendo o costureiro, o estilista, ele coloca, certo? Outra foto do Virgulino com uma luneta, né? E a outra dele é a Maria penteando o Virgulino. Aí, nessa foto, é muito interessante você observar que o Frederico Pernambucano, ele afirma que o Lampião tinha assim, por volta de 1,80 m, mas ele junto da Maria é quase da altura da Maria. Dá para entender? Dá para entender? Nesse filme, né, que mostra, que dizem que foi do Benjamin Abraão, a Maria colocando, né, fazendo os mimos no Lampião. Aí ele está quase da altura dela, e dizem que era uma mulher baixinha, desbundada, né? Que não eram essas coisas todas, segundo parece o Labareda que falou lá, quando reuniram-se lá em São Paulo. Ela não era bonita, não, era assim, né? Então, já outra coisa que eu observei, num filme que foi, o filme é de Lima Barreto, do ano de 1953, certo? Esse filme que foi numa entrevista que o Frederico Pernambucano deu na Globo News, se não me engano, o nome do repórter era Francisco José. Eu creio que era Francisco José, certo? Eu não sei, o nome não apareceu, mas quando ele está falando sobre o seu livro Estrelas de Couro, aí o Frederico, ele diz que tem o punhal de Luiz Pedro. Gente, olha, se ele tem o punhal de Luiz Pedro, se ele tem 2 roupas, 2 vestidos originais da Maria Bonita, um vestido era de batalha, o outro vestido era de Domingos Farreiro, né? Ele fala assim em francês, Farreiro, né? E nós observamos que o filme que passa, né, nessa reportagem de Lima Barreto é de 1953, certo? E a gente verifica que a paisagem não é típica de sertão.
tem muitas árvores, certo? E a outra tem alguns trechozinhos que mostram vegetação espinhosa, de sertão, isso sim, mas a outra não. Aí ele diz que tem, é, que tem, sim, ele tem no acervo dele também, ele tem as roupas da Maria, tem perfume que o Lampião usava, que era perfume francês, né? Tem o embornar da Maria. Como assim, gente? Se a Maria, ninguém sabe nem se foi realmente morta ali em Angico, porque a Maria, quando estava lá, segundo o Panta, ele terminou de matar a Maria com um tiro nas costas, e antes, quer dizer, nem terminou de matar, ele degolou a Maria e foi atrás em busca do Virgulino, que estava lá embaixo, debatendo em cima de uma pedra. Ele não sabia que era o Virgulino. E quem disse para ele foi o Sandy. Então, mas aí o Frederico tem os anéis em cima do anel tem as letras VL Virgulino, Virgulino Lampião, deve ser isso, VL, né? Tem cartões de visita de Virgulino, tem um arquivo de cartas, um arquivo que foi localizado. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. Esse arquivo tinha centenas de cartas, né, que eram dirigidas às grandes autoridades, né, de governador, grandes fazendeiros, né? E esse arquivo estava com Lampião, gente, na história do cangaço tem de tudo, né? A máquina fotográfica, eu creio que eu já coloquei, já falei isso, porque o Rico Inglês comenta isso, como é que essa máquina fotográfica, que ninguém sabe se era da Aba Filme ou se era de uma outra pessoa, certo? Que foi até feito, o Rico Inglês, ele fala nesses dois personagens, né? Alexandre Wolff e Alguil, que conseguiu um filme que estava apreendido no ano de 1940, e no ano de 1941 chega o pessoal da Aba Filme e é indenizado. Eu falei isso também, né? Então, a gente fica assim, mostrando assim, cada um que descreva ou escreva a seu bel prazer a história. Não é dessa forma, né? Então, são essas coisas que nós observamos, né? Certo? Que a gente fica sem entender como é que os grandes escritores renomados caem numa coisa dessa. Inclusive, esses livros, eles são cheios de diálogos, né? Entre o que ocorria, eles sabiam o que ocorria, como era que eles se dirigiam, que o Lampião se dirigia a Maria Bonita, né? Que até o parto da Maria Bonita já foi descrito, como é que foi que a Maria, como ela paria, né? Como ela brigava com o Lampião. Tudo isso tem na história do cangaço, e a gente fica sem saber realmente quem mente mais nessa história. Não é porque aqui eu separei também, aqui tem essa famosa foto da Maria, né, com chapéu aí, mostra as pernas grossas dela, né, e o Labareda disse que ela tinha as pernas, que era desbundada e parecia, era meio, não era tão feminina, né, era um tanto masculinizada, né. Aí tem muita história aqui, eu já perdi até as páginas que eu ia falar, que eu ia colocar dos diálogos, né?
Sim, aí o Frederico também diz que tem aqui é uma foto que foi uma pessoa que arrumou, que era um artista plástico, né? Deixa eu ver, a fotografia de Benjamin Abraão, deixa eu ver quem era o artista plástico. Ah, sim, tem aqui, encontrei. João Damasceno Lisboa, que ele fez, o artista plástico, ele é capaz realmente de fazer digamos assim, fazer uma imagem, uma coisa assim, e foi ele quem arrumou o cenário, né? O cenário para tirar uma foto, aquelas fotos famosas das cabeças, até estou falando já, né? Das cabeças da Maria, do Virgulino, da Enedina, que a gente vê que tem duas máquinas de costura que, como é que eles andavam, que naquele dia que foram supostamente mortos, né, decapitados lá em Angico, e aparecem duas máquinas de costura que eram usadas pelo Virgulino e pelas cangaceiras, que, diga-se de passagem, elas não faziam serviços domésticos, era só para se arrumar, né, para se enfeitar e para aqueles momentos, né, de exibirem, de mostrarem-se assim, bem sensuais para os cangaceiros. Enquanto os cangaceiros ficavam um mês ou mais dentro da caatinga, catingando sem tomar banho, né? Aí as mulheres ficavam se perfilando para os cangaceiros, usando aqueles perfumes franceses, né? Usando brilhantinas, certamente a Royal Briard. Gente, é uma coisa que não dá para você entender, não, viu? Ou então dá para dizer assim, quem mente mais na história do cangaço, né? Inclusive, o Ariano Suassuna também, né? Foi quem fez o prefácio desse livro de Frederico Pernambucano. Ariano Suassuna, ele era muito de fantasiar, mas as histórias de Ariano Suassuna realmente a gente conhece o estilo dele, que é diferente. Ele não era de falar sobre história, ele era de falar sobre história, né? Então, outra coisa que eu observei também, que o Frederico Pernambucano de Melo diz o seguinte, afirma que o Virgulino jamais imaginaria que seria pego através, digamos, das águas, mas sim ele tinha cuidado em Alagoas, na Bahia, nas polícias da Bahia e nas sergipanas. Mas, inclusive, ele diz que Virgulino era assim, até com o governador, né? E que de Sergipe ele podia dormir de cuecas, né? Eu até imaginei, não será que ele dormia de cerola? Ou será que Virgulino dormia de cueca? Será que dava tempo para ele botar aquelas cuecas, né? Com tanto penduricalho. Será que dava tempo para ele vestir cueca, né? Como é que ele fazia para ir fazer as necessidades correndo? Se no dia, dizem que um dia que ele foi pegar uma mulher, uma tal de Enedina, parece que é Enedina, ficou famosa porque Lampião transou com ela, né? Aí todo homem queria transar com ela, com a Enedina. E ela casou e ficou rica, né? Ficou rica. Como também eu não vou esquecer de falar que que aqui a Antônia Mauri fala que Antônio Jacó, o Mané Velho, ficou um rico milionário, gente. Quando matou o Luiz Pedro tinha tanto ouro, mas tanto diamante, tanto brilhante, que Antônio Jacó ficou rico, foi embora para São Paulo, virou grande comerciante. Ai, gente.
A história do cangaço é demais, é demais. É muita gente escrevendo, muita gente, assim, divagando, né? Divagando, e escrevendo e vendendo livro e ganhando like. Ai, que historiador, que historiador. Não esqueçamos das fotos, né? Que um diz que é da abelha e o outro diz que é da... Deixa eu ver se eu localizo de novo. Eita, Sila e Adília. Aqui, ó, não esqueçamos. Já na outra foto do Antônio Amauri, eu mostrei, né? Que não é a Sila e a Adília. Pelo que eles mostram, né? E fica fácil, gente. Esse povo, se passar, pegar fotos de gente que ninguém conhecia, ninguém nunca viu, né? E colocar nos seus livros. Para quê? Para encher, né? Encher mais os livros e vender, e vender. Gente, é cada uma, né? É cada uma que dá assim, essa foto, deixa eu ver aqui se eu localizo. Vejam outra foto aqui. Isso, quem é a Maria Bonita aí? Porque dizem aqui está dizendo, Maria Bonita e Cristina. Maria Bonita e Cristina. Quem é a Maria Bonita dessas? E quem é a Cristina do português? Né? Com o cão ligeiro. Depois eu vou falar sobre o cão, né? Sobre o cachorro. O cachorro que não latia. Ah, olha a outra foto aqui, né? Para desmentir, né? Um dos dois. Aqui, ó, a foto dizendo que é Adília e Sila. E na outra que é, aliás, Áurea e Rosinha. Áurea e Rosinha. Ó, bem aí, leiam. Áurea e Rosinha, né? E na outra diz que é Sila e Adília. Eu vou parar por aqui, porque já vai longo esse vídeo. Vou parar por aqui, depois eu vou mostrar mais coisas, tá?